Oi, gente, meu nome é Mike. Eu acho que eu acabei de ver uma nave alienígena gigantesca, gente. Você acha, Daniel, que houve essa comoção absurda? O cara passou de 20 mil. A última vez que eu vi, ele tava com 1,5 milhão. Depois você dá uma olhada no Instagram dele. Já passou de 2. Já passou de 2 milhões. 2,2 milhões. É. Cara, todo mundo falando sobre isso. Por quê? Gente lá fora falando sobre isso. Ufólogos indo visitar. A gente vai ter também o Luciano Tigre também, que teve no local onde ele teria visto aquelas luzes. E ele foi até lá, que é um local bem remoto, como ele é um sobrevivencialista. Ele conseguiu chegar lá, na mata, no local. Ele vai explicar também. Eu tô muito ansioso para ouvir o relato dele. Pois é. Por que você acha que houve essa comoção e um interesse absurdo em relação? Parece que está tudo convergindo para uma grande revelação mesmo. Então, né? é porque, você vê, pensando numa estratégia de teaser, né, ou psicologia social, esse tema está sendo construído já desde 2017, nessa ideia de alienígenas são reais, né? O governo americano agora acabou de lançar um site exclusivo sobre alienígenas, né? Com ponto .gov, né? Alien.gov, né? .gov. E aí, a gente está na véspera do filme, né? O Disclosure aí. Como é que é o nome do filme exatamente? Dia D. Dia D. Disclosure D. Em português é Dia D? Dia D. Dia D. Então, acho que o hype tava muito alto, né? E aí a galera já tá, vai lançar o filme, o Trump acabou de... Muita gente falando que era um teaser pro filme, mas não pode ser, cara. O cara não ia pegar um cara de 20 mil inscritos, seguidores, pra usar pra fazer o teaser do filme. Ia pegar um influenciador muito mais conhecido, né? Eu não Concorda? sei, cara. Não, faz Spielberg, por exemplo. Faz sentido, faz sentido. Mas eu não sei, cara. Às vezes eles pensaram assim, poxa... Até onde eu sei, o Mike ele já tinha um perfil, né? Ele tinha um perfil que ele falava de resgate de animais e tal. Dia dele, né? Às vezes os caras da produção mais local aqui no Brasil, né? Tipo, o chefe, o head de Brasil aí do lançamento, falou, vamos pegar um cara que tá no meio do mato. Tem que ser alguém que tá no meio do mato, né? Então, cara, eu acho que o hype desse tema já tem sido construído muito fortemente nesses últimos meses, né? Principalmente relacionado ao filme do Spielberg, mas a gente teve um lançamento também, The Age of Disclosure, né? Recentemente, de um documentário. A gente teve... o próprio Rony Vernet lançou alguns documentários, né? Então, muita coisa tem sido lançada nesses últimos tempos. E aí eu acho que o público está mais aberto a esse tema. E aí, de repente, o cara não apenas... o Mike Leão, ele não apenas... ele falou sobre, mas ele mostra imagens estranhas, né, e contundentes. A única coisa que... O barulho também. O que eu achei estranho é que o barulho que ele grava é curiosamente semelhante ao barulho que a gente vê do filme. A mulher lá, aqueles estalos, clac, 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 tal. Aquela jornalista começa a falar língua dos alienígenas lá, o código Morse. E segundo os ufólogos, dizem que essa seria a língua do tipo daquelas raça alienígena insetoide. Do Mantis. Tipo Mantis, né? Louva-a-Deus, né? Do Louva-a-Deus. Louva-a-Deus. Só que tem uma coisa que eu tô super ansioso de saber, porque ele disse que ele conversou com o Mike. Conversou? Como é que a gente faz? E aí? Que você conversou com ele? Ou que percepção você teve? Essa conversa foi presencial, foi online? Eu preferia que ele falasse isso depois a gente vê o stories. Pode ser. Porque aí fica com contexto. Não, é bom que a gente fez um teaser, então. Fez um teaser agora. Fique aí, que daqui a pouco ele vai contar. Mas é melhor ver os stories, porque... Vamos ver. Porque tem gente que... Cara, tem gente aqui que tá assistindo o podcast que nem sabe direito o que aconteceu. Mostra aí, pode... Coloca com áudio. Solta o pancadão aí, Homer. Vamos lá, com áudio. Oi, gente, meu nome é Mike. Eu acho que eu acabei de ver uma nave alienígena gigantesca. Gente, meu conteúdo não é esse. Eu trabalho com resgate de animais, porém aconteceu algo hoje no sítio sem explicação e eu gravei, tá, gente, com as câmeras do meu celular. Tinha algo que passou em cima, ficou parado em cima da minha casa à tarde, fez barulho. E agora à noite eu consegui registrar imagens maravilhosas de um ser, de algo que eu não sei o que é, gente, aquilo não é daqui, tá? Aquilo não era um avião, não era um drone, não sei, era muito grande, tinha muitas luzes coloridas e, gente, foi surreal. Eu vou deixar pra vocês verem. Gente, olha, é muito bonito, vocês estão vendo? Olha. Ai, o celular não consegue aproximar, gente, olha, mas é redondo. E tem muitas luzes em volta, gente.
Vocês estão vendo isso, galera? Olha, eu não consigo aproximar mais. Gente, tá parado em cima. Gente do céu, o que que é aquilo? Gente, ali não tem estrada, não tem serra, não tem nada, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu não sei o que é isso aqui, ó. A minha câmera não consegue focar. Olha, galera, estão vendo ali as estrelinhas? Gente, meu Deus, eu tô com medo. O que que é isso? Gente, olha isso, é muito lindo, ó. Tem muitas luzes, gente, olha, não dá pra aproximar, o celular não consegue, tá muito longe da minha casa. Gente, olha, ele tá se movimentando. Gente, apagou, ó. Tem mais nada. Nada. Serra todinha. Daí só tem as estrelas mesmo no céu lá, ó. São as estrelas normais. Meu Deus, gente, sério, olha isso. Apagou apagado, gente. Não tem mais nada, 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 ó. Uau, uau. Bom, gente, essa é a filmagem dessas luzes. Eu não sei o que era isso. E à tarde, em cima da minha casa, tinha algo aqui que tava fazendo... como se fosse alguém engasgado. Tipo, uns estalos, assim, ó. Como, tipo, quase um código Morse. E eu gravei também, então, gente, eu não sei o que aconteceu hoje. Não tem explicação. E se alguém souber o que pode ser isso, eu ficaria muito feliz em me ajudarem, porque eu tô bem assustado, na verdade. Meu Deus, o que que é isso? A prioridade para ele. Sacane, eu sei que você é cético, você é conhecido por isso, mas vamos dar um contexto geral. Por que tá tanto avistamento, o caso do Mike? Você acha que é um lance da gente já ter aquele lance, como chama? É o viés da confirmação? Você já tá com aquilo na cabeça, então tudo que você vê já... Dá um contexto geral e também... A gente é muito influenciado também com essa onda de arquivos que estão sendo abertos lá nos Estados Unidos também. Vamos lá, contexto geral, Sacane, por favor. Exato, mas é mais ou menos isso aí, né, Vilela? Boa noite a todo mundo aí. Mais ou menos acontece isso, né? As pessoas ficam meio que, tipo, sei lá, meio sensibilizadas com tudo. Começa a olhar para o céu, e o céu tem muita coisa que a gente não sabe, às vezes, explicar, ou que não conhece, entendeu? O mundo assombrado pelos demônios... Quem escreveu O Mundo Assombrado pelos Demônios? Carl Sagan. Não é ele que falava que a percepção do ser humano muda conforme o tempo? Antigamente, via uma coisa estranha e era demônio. Depois é espírito. Agora é ET. E é isso? É isso mesmo, né? Você vai encaixando ali o que tem o que tá no momento. Mas o não tô te dando argumento, não, porque eu acredito no ZT, tá? Eu só tô fazendo amizade com você pra deixar você falar, mas você sabe que eu sou do time que eu acredito, eu sei. Mas o Luciano, por exemplo, que é da área da meteorologia, né? Na própria meteorologia, a gente tem vários fenômenos. Muitos. E dependendo da pessoa olhar, ela vai, falar, esse negócio é de outro mundo, entendeu? Porque é uma área nichada, né? São poucas as pessoas que estudam, poucas pessoas que conhecem o céu. Então, hoje, com a órbita baixa da Terra lotada de satélite, coisa que há 10 anos atrás não tinha, né? Só Starlink temos mais de 11 mil satélites, entendeu? Antigamente a gente falava, né? A gente tinha o Iridium, né? Que era famoso, o Iridium Flare, né? Que ele dava aquele brilho gigante. Muita gente confundia com também. Aí tinha o horário, né? Para ver, satélite você vê em tal e tal hora. Hoje não tem mais isso, porque é tanto satélite, né? Que você vê satélite toda hora, satélite indo para um lado, indo para o outro. Antes tinha tudo uma direção preferencial. Hoje isso acabou. A órbita abaixo da Terra está muito conturbada e não é todo mundo, obviamente, que acompanhou tudo isso. Então causa toda essa confusão. Não é o caso aí, porque aí não tem nada a ver com órbita, mas só para dar um exemplo de coisas que as pessoas acabam vendo e tal. Planetas, Sérgio, né? Agora tá tendo... A gente poderia dizer que hoje tem tanto satélite que se aparecer um OVNI a gente vai achar que é satélite? Agora eu peguei ele. Pode ser mesmo. Agora inverteu o problema, né? O próprio Elon Musk falou assim, se alguma nave, qualquer uma, entrar pela atmosfera da Terra, só pelas interferências na minha rede de Starlink eu consigo detectar. E é verdade, cara, ele tem uma rede gigantesca, né? Então isso, esses fenômenos, né?
A gente olhando, tá tendo uma conjunção agora muito bonita, né? De Júpiter com Vênus, e tem muita gente que confunde o planeta Vênus com um alienígena, com um OVNI, com... Ele aparece no céu, da manhã. no céu, quando E o céu tá agora, limpo, ele aparece muito forte, né? E agora, tá no entardecer, tá os dois ali bonitão, entendeu? E muita gente já falou, ali, ó, eles estão voando em formação. Cara, eles estão parados, são 2 planetas, entendeu? Então é esse negócio. Isso pode fazer com que as pessoas comecem a olhar mais para o céu, é legal pra caramba isso, e tomara que comecem a entender melhor os fenômenos que acontecem, porque são muitos, e não são todos que tem, a gente não conhece todos, né? Então acaba que tem isso. O Luciano aí, o Rony também, que é um cara especialista em ir em lugares, fazer observação e tal, ele sabe, às vezes passa um negócio, às vezes vê um negócio, ou às vezes tem tipos de nuvens, por exemplo, que enganam muita gente, né? Aquelas nuvens lenticulares, muita gente confunde. Essa aí o pessoal chama de disco voador mesmo. Como chama aquele não é Sprite, o que você já mostrou aqui, que é um Sprite. efeito... É Sprite? É. Sprite também, Sprite deixa eu explicar. Não, vou explicar pro Bigoda, que eu vou pedir foto de Sprite, você sabe o que ele vai fazer. Já, vai botar um 7-Up. Não é o refrigerante. Não é. O diretor tá do lado, ele vai te ajudar. Tá certo. Por favor. Desculpa, sacane. Sprite é um evento desse. Cara, Fata Morgana. Fata Morgana, o que é mesmo? É aquele, Fata Morgana, que é aquele o negócio da pista? Da densidade. É o negócio da densidade do ar, né? Aí aparece eu cheguei a pensar em Fata Morgana até mesmo para esse caso aí que aquele a gente tá efeito que você tá na estrada e parece que tá molhado. Isso aí. É Fata Morgana? Isso. Qual que é a explicação? Só que às vezes o efeito ele é tão grande é a dobra que da luz. O objeto que está para baixo, ele fica em cima. Às vezes eu vi. Baixo, vê se acha umas fotos dessas. Você tem navios, às navio vezes, parece que tá flutuando, verdade, então, cara. até isso, cara, porque na distância que a gente tinha ali para casa, ali do menino, até pra pousada lá, e com o céu... Lá. Olha essa imagem, olha, Isso aí é Fata Morgana. Que doido. Então, até isso eu tenho que considerar. O navio. Não, e você vê mesmo ele lá no começo do dia, né? Sim. O tal dos contrails, né, cara? Nossa, cara. O quê? Os rastros de... As trilhas de condensação dos aviões. Sim. Né, formadas em temperaturas isso qual a explicação? geladas. Já me explicaram aqui, eu não lembro por que tem esses traços. É a atmosfera. É a diferença da temperatura a atmosfera essa época do ano, por que ele estranhou? Porque essa época do ano, como está mais frio, tem muito mais contrail do que numa época que está mais quente por causa da atmosfera, entendeu? Perfeito. Então, assim, às vezes a pessoa não está acostumada a olhar para o céu e ela olha no inverno e ela vê o céu todo riscado. Por quê? Por causa da diferença de atmosfera com a turbina do avião. E lá no começo ele fala, né? Pô, ele até fala nave, né? Mas não é, cara, aquilo é contrail tranquilamente. E é normal. Mas assim, é normal para quem está acostumado a olhar. A pessoa que não está, quando ela acaba olhando, ela acaba se confundindo, ou ela lembra de uma coisa e fala, pô, o cara lá viu tal coisa, será que eu estou vendo a mesma coisa? E aí aquilo ali começa, né? Então, ainda bem que tem essa galera toda aí. Cara, isso aí a gente explica, dando aula de meteorologia para piloto, a gente explica de cabo a rabo como é que isso aí é formado. Os núcleos de condensação, a sublimação do gelo lá em cima, a temperatura negativa. Só que aí a gente escuta muita coisa conspiratória, né? Muita coisa. Né? Como se a gente fosse realmente colocar líquidos nocivos para a espécie humana e ficar riscando o céu. Cara, a gente tenta tirar peso do avião até tirando rebite se for preciso. Os projetistas trabalham para cada vez diminuir mais o peso do avião. Então, acaba sendo até um contrassenso, sabe? O pessoal vai me dilapidar também, quem acredita... Inventaram até Monjaro pra gente pesar menos, né? Pois é. Mas vamos falar do caso do Mike, vamos. Como que você entrou em contato com essa história? Foi junto com toda a internet? Te encheram o saco? O Sacani. O Sacani. Eu? Porque começaram a te encher o saco, falando, Sacani, o que é isso? Porque qualquer coisa ficam te perguntando. E aí, Sacani? Não é? Não te dão folga, né? Isso, não dão folga. Como chegou pra você? Eu fui lá ver, cara. Foi assim mesmo. Você viu os stories dele? Aí eu fui lá ver os stories dele, cara. E assim, a princípio, né? A gente sempre... Primeiro, né? Primeira coisa, a gente sempre acredita nas pessoas, né? Porque elas não tem por que mentir. Vamos partir desse princípio. E o que me pegou, a primeira coisa, foi quando ele fala que não tem ninguém, ali não tem nada, ali não tem estrada, ali não tem casa, ali não tem tal. Eu falei, cara, se não tem nada mesmo, e tem luz ali, alguma coisa vai ser. Agora, o que me pegou mesmo foi o lance da tal da nave em cima da casa dele, cara. Por quê?
que ele não virou a câmera 2 segundos que fosse. É 2 segundos, entendeu? Se era uma nave gigante, porque ele falou gigante, ele fala, cara, eu até vi agora, eu fui até ver de novo aqui para ver se eu nem ia falar besteira. Ele fala, é gigante, é vermelha, é bonita. E outra, né? Olha ele! É o que eu sempre escuto, viu? É gigante, vermelha, é roxo. É lá ele. É gigante, é roxo. Desculpa, Sacani, desculpa. Mas o lance é o seguinte, cara. Imagina a vista da galera da chácara vendo uma nave desse tamanho na frente da chácara. Verdade. Essa é uma das vistas mais bonitas do mundo. Porque os caras estavam mais para cima do que ele aqui. E a nave passou em cima da casa dele. Imagina a visão que a galera ia ter. Então, assim, cara, por que não filmou, cara, 2 segundos, cara? Era 2 segundos, você ia ter a melhor imagem de todos os tempos da história da humanidade e ia resolver todo esse problema. Então, assim, mas cara, não dá para entender, né? Ou talvez dê, né? Aí tem que ficar aí. Um dia a gente chega numa conclusão, ou ele fale por quê também, né? Não sei, vamos ver. No caso dele, a tua avaliação, o que é? É realmente que era a chácara, que você chegou a uma conclusão, ainda espera... Cara, assim, eu vou falar, né? Eu não tive lá, não fui nada, né? Eu vi o trabalho do Na Lata, né? Eu vi o trabalho do Luciano também, eu citei o Luciano lá nos meus vídeos também, entendeu? Que ele teve lá e fez esse trabalho. E eu vi o trabalho do Jorge, né? Do Jorge Uessu também, né? Que teve lá também. Do drone? E ele fez um trabalho... Não. Teve um cara que levantou um drone também, né? O Jorge foi quem traçou a linha reta exata da casa até encontrar a pousada. Ah, E tá. eu conheci e conversei com o Jorge lá na pousada. Tá. Lá em cima. E ele fez um negócio muito legal, porque ele mostrou a casa do Mike lá da pousada. Isso. E você vê a luzinha da casa dele lá cintilando. Tipo, mais ou menos o mesmo efeito que seria uma luz, né? Qual que é esse efeito? Como você explica um efeito Isso que a gente vê nas estrelas também? Cintilação, né? Então, mas a cintilação atmosférica. A atmosférica, ela é tipo o ar que tá entre a gente e ele. Claro, ele passa pela frente. Sim, você tem várias camadas de ar nessa distância. Quente, fria e a luz. Quanto mais distante... A luz vai fazendo um caminho meio aleatório. E como ela é um ponto, ela é uma coisa pontual, na hora que ela chega na nossa vista, ela tá cintilando. Aí se a atmosfera está mais quente, está mais fria, é de um jeito. Se ela está mais poluída, menos poluída, é de um jeito também. Se tem neblina ou não tem, é de outro jeito também. Então, assim, a atmosfera é que manda em como a gente vai ver essa luz. Então, um dia eu posso ir lá filmar e a luz aparecer, sei lá, laranja, vermelha e tal. Um dia pode ir lá o Luciano filmar e a luz não ter cor, ela tá toda meio esbranquiçada. Perfeito. Tudo isso vai depender das condições atmosféricas que estão no lugar. E aí é uma coisa interessante, Sacani, principal. porque essa cintilação de intensidade, que é você pegar uma lanterna e a distância você vê ela maior ou menor, dependendo da distância. Se fosse, o caso que você falou justamente que o Jorge Weso filmou, né? Você vê a luz da casa dele aumentando, diminuindo. Agora, eu mesmo não sabia que dava para ver o fenômeno da mudança de cor, né? A variação de comprimento de onda devido à distância. Para mim, 9 km era muito pouco para conseguir causar tamanho desvio na luz para você conseguir ver mudança de cor. Então essa foi uma das coisas que eu coloquei em dúvida, né? Será que está mudando de cor porque é anômalo? Ou será que está mudando de cor por causa da distância de 9 km? Você vê que nesse caso, realmente, 9 km já é suficiente para você ter essa variação. Dependendo, claro, da atmosfera, né? O cara vai medir um dia, não acontece. Aí o cara vai medir no outro, vai, porque justamente a atmosfera vai variando ao longo do dia. Você pode ter até o efeito prismático por gotículas de água, a depender de ângulo, de uma série de coisas. É o prisma. Cada gota pode... o arco-íris, o efeito arco-íris. Se tá com muita neblina, por exemplo, né, tem essas gotículas aí, pode aparecer tudo mais colorido. Aí, tanto que eu acho que é o que ele fala lá na hora, né? Pessoal, tá vermelho, amarelo e tal, entendeu? Vai saber, a gente não sabe. É porque uma filmagem também do jeito que foi feita, é que a gente meio que vai aquela brincadeira, né, cara? O cara vai filmar um disco voador, sempre tá tudo danado a câmera. TechPix, né? Pega a TechPix. Pega aquilo a câmera. Mas o lance é o seguinte, a gente não tem como a gente saber qual era a condição atmosférica exata desse momento aí. Então, aí no outro dia ele faz a live lá, que eu acho que ele fez, né? E aparece de outra cor. Aí ele fala, não pode ser, porque não tá colorido. Mas o não estar colorido ou estar colorido é o lance da atmosfera. Isso aí é com certeza. E tem um ponto, Sacani, que dificulta, que é ninguém teve acesso às imagens originais que o Mike fez. Nós tivemos acesso às imagens... desde o início. As imagens do Instagram, então quando você joga no Instagram já tem uma compressão da imagem, já perde qualidade, você vê menos, e pode aparecer coisas que são coisas que ele não filmou.
Sim, né? Que perfeito. são coisas que o Instagram colocou na compressão ali para ficar com um tamaninho menor para gastar menos armazenamento para eles. Então, esse é um outro problema. É um problemaço. Por isso que quando eu fiz o meu primeiro vídeo lá, eu falei, pô, cara, o cara devia entregar, ou o pessoal que fosse lá, pedir para ele original, porque com o vídeo original, o Rony sabe melhor do que eu, tem os metadados, tem aquele monte de coisa ali que você tira um monte de informação, né? Igual a gente, quando faz análise de foto, né? O pessoal pega os metadados ali, e com aquilo você consegue ter várias informações extras que ajudam aí a elucidar o caso. Entendeu? Vilela, eu estive presente no local, eu acompanhei antes disso toda essa encenação que foi feita, toda essa comoção que foi realizada perante ao Brasil e o mundo. Eu me sensibilizei muito com os stories do Mike Leão, eu acompanhei tudo desde o início, e tá tudo no meu canal, desde os primeiros stories que ele fez. Eu fiquei preocupado com ele, preocupado com a família dele, mas quando eu fui observando alguns pontos dessa história toda, eu fui já me entristecendo, ficando triste, ficando chateado, porque muitos detalhes têm explicações e é nítido que ele enganou mais de 3 milhões de pessoas, certo? E eu fico mais inconformado de toda essa situação que nós vemos aí cientistas, pessoas que são da ufologia, pessoas que são estudiosas, apoiarem esse discurso. No Brasil, principalmente, a palavra OVNI, né, as pessoas que são estudiosas desse assunto, são discriminadas. Se você falar hoje que você viu um OVNI, você vai ser discriminado. E é justamente por pessoas que, por certas situações, fazem um contexto gigantesco, ilustram uma situação na sua cabeça mirabolante, solta nas redes sociais e acaba tirando a crença das pessoas que realmente acreditam nisso. Que acreditam que no nosso planeta, que no mundo todo existem outras vidas, né? Eu sou apaixonado pelo Sacani, eu gosto muito dele, no bom sentido, né? Da intelectualidade dele. E eu vou falar uma coisa, que a única coisa que eu sou contra dele é ele não acreditar, né? E ele vai ter a experiência ainda, eu tenho certeza disso. Eu sou um cara que eu acredito muito em OVNIs. E falando do Mike Leão, eu fui e comprovei só antes de você começar, até para dar um mistério aqui. Você já viu, certo. Você falou com tanta convicção, eu também acredito, você já viu alguma coisa, você já teve alguma experiência? Não, nunca tive, ainda não tive, eu tenho muita expectativa em ter. Eu faço lives aí na madrugada, rodando o Brasil, já passei por diversas situações, mas o avistamento de um OVNI eu ainda não tive. Tá? Já fui atrás, já investiguei, já estive com pessoas, eu fazia lives com uma equipe de pessoas de diversas religiões, diversas formações. Essas pessoas viam, sentiam a presença espiritual, mas eu mesmo nunca presenciei nada, nunca senti nada. Eu sou muito cético, eu sou bem fechado para esse tipo de coisa. Ô Rony, tem que levar ele lá nas missões lá para ele. Beleza, vamos levar ele na Serra. O Rony faz umas missões especiais aí. Amazônia. Às vezes o bicho vai lá na casa dele lá tirar satisfação, mas... E a gente vai fazer um reality sobre o Vilela no sítio. Vamos fazer. Uma semana e até ver. Só não vai com o Bigoda, porque onde ele vai aparece o chupacu lá. Não tem o chupacabra. Mas tem um chupacu também, não sei da onde. Tem o chupa-chupa, que é a Operação Prato. Tem os lugares perigosos. Ele não chupava, né? Mais em cima, no tórax. Tem um comediante amigo meu que fala assim, nós tinha medo do chupacabra e nós não somos nem cabra, né? É do Patrick essa piada, eu acho muito boa, muito boa. Mas vamos lá, então vamos lá. Conta aí, desculpa te interromper, mas o que você falou com convicção, eu falei, pô, esse cara na madrugada já deve ter visto umas paradas. Pô, nunca viu, né? Mas manda aí, fala do Mike aí que a gente tá curioso. Manda brasa aí. A minha visão de tudo que aconteceu do Mike, né, eu volto a afirmar que tudo que a gente fez de análise condiz que ele mentiu desde o início. São vários fatos, né? Desde quando ele olhou para o céu e falou dos rastros que poderiam ser os aviões ou naves, e realmente na área, na região lá, é um fluxo de aéreo, né? Então passa-se aviões lá. E até mesmo na região, quando eu fui com o meu carro, no solo, andando com o veículo, você vê que em determinados pontos os vidros acabam embaçando, porque a variação de temperatura ali na região é muito grande por conta da serra, enfim. Esse é um dos pontos. Outros pontos que nós vamos encaminhando para a mentira é a questão do barulho, que já foi comprovado também, que o barulho
pode ser os bambus, enfim, pode ser ele ter colocado, não é algo assim fora do normal. O avistamento também, teve algumas coisas que ele disse que é só você pegar, os stories dele ainda tá no ar lá, numa pasta dia 31, ainda está lá. Ele diz plenamente nos stories dele que uma nave passou em cima da cabeça dele. Gente, isso é muito sério. Você chegar numa rede nacional, como ele foi na rede nacional, falar nos seus stories, ganhar mais de 2 milhões de seguidores, e você falar que passou uma nave espacial em cima da sua cabeça e você não gravar, beleza, algumas pessoas podem falar que ele ficou nervoso, não deu uma quebrada na munheca para fazer a gravação, só que quando ele foi lá, em rede nacional, como ele foi ontem, e falou que as luzes da nave, da suposta nave, estavam apagadas, certo? E nos stories dele ele falou que tinha luz, que estava aceso, que embaixo era vermelho, que em volta da nave era brilhante. Então, assim, essas coisas, gente, tá na cara de todo mundo. As pessoas que não estão conseguindo enxergar isso, ou talvez se sensibilizaram e estão se identificando pelo o Mike Leão, a pessoa Mike Leão, porque a gente tem que levar isso em consideração, porque o Mike Leão é uma pessoa totalmente extrovertida, sabe se comunicar, é uma pessoa que tem uma vida que cuida dos animais, isso sensibiliza a massa, sensibiliza as pessoas, né? Mas é diferente, precisa separar quem é o Mike Leão, que as pessoas gostaram, que começaram a seguir, vão continuar seguindo, e tá tudo bem isso. Do fato dele estar afirmando e humilhando as pessoas, tá? Porque isso aqui eu quero deixar bem claro. Um dos pontos que me fizeram sair de São Paulo, viu, Vilela? Sair de São Paulo para ir lá pro Paraná, é a forma com que ele tá humilhando as pessoas. Como assim? Foram duas pessoas na porta da casa dele, Vilela, e assim, foram lá querendo mostrar, fazer um estudo sobre o possível OVNI que ele avistou. Ele tocou as pessoas da frente da casa dele. Um casal lá, se você assistiu os stories, ele tocou. Ele vai embora daqui, vou chamar a polícia, e não sei o quê. E essa convicção tá tão grande que quando eu estive lá, o pai e a mãe dele me receberam dessa forma também. Sai daqui, você não pode ficar aqui. Se alguém tentar entrar no meu sítio lá também, eu vou tocar também. Que os caras vão chegar lá no meu sítio. Não, mas você não falou que viu nenhum OVNI? Mas se eu ver, Você vai divulgar na internet? Você concorda? Não. Então nem vai aparecer lá. Vou. Agora não, né? Agora não. Se você divulgar, aguenta. Vilela, mas você concorda comigo que assim, na rua da frente da sua casa, as pessoas podem ir. Ah, não, na rua, eu beleza. tenho certeza. Exatamente, eu digo que as pessoas foram na rua dele, tá? É uma rua que é uma rua de terra que passa 2 carros, é uma rua larga. As pessoas não entraram. Pra corroborar com isso que o Henrique, que o Nalato tá falando, eu ontem, né, eu conheci o Mike ontem e eu cheguei a perguntar para ele. Cheguei a falar algumas coisas nesse sentido que o Nalato tá falando. Sutilmente, porque eu não queria ser desrespeitoso, eu queria entender o que estava acontecendo. Teria sido bem fácil, de repente, da gente resolver isso tudo, né? Se você convidasse as pessoas para, de repente, né? Entra, foi aqui, assado. E ele fez isso com algumas pessoas, né? Só que aí começou Acho que com o Boaventura ele fez isso, né? Aí começou isso. Mas isso ele fez o Henrique dia, tá né? falando. Posso só dar um toque que aconteceu? Pode, eu permito. Disclaimer. Sim. Eu tive, não sei se vocês assistiram Breaking Bad. Sim. Breaking Bad, a famosa casa lá do personagem principal. Perfeito. E tem um episódio que jogam pizza em cima do telhado. Eu fui lá na casa. Existe uma pessoa que mora lá, uma véia. Eu tô ligado. Cara, só de eu parar lá na frente. Ela enlouqueceu. Ela enlouqueceu. Sai daqui! Eu falei, cara, eu só ia tirar foto. Aí eu fiquei sabendo que a galera ia lá de madrugada e ficava jogando pizza no telhado dela, não aguentava mais limpar. Então, assim, a galera não tem limite, cara. Eu vi reportagem disso, eu concordo plenamente com isso que o Henrique... Imagina o inferno, tá falando, né? E a gente tem que pegar toda a sequência de eventos, né? Porque ele recebeu pessoas e aí alegou que estava sendo desrespeitado e aí tocou o horror como o Henrique tá falando, né? E realmente, né? A gente viu stories, acho que todo mundo que acompanhou viu stories dele 1 da manhã, tocando esse casal, falando que eles estavam armados. O problema é que tem muita camada. Desculpa, Henrique, te cortar. Foi só para corroborar, porque eu fiz essa pergunta para ele lá. Para esclarecer, né? Leva a galera, deixa o pessoal medir, deixa o pessoal, né? Marca um momento para isso, né? Pra gente poder esclarecer. Só dar uma informação. O Mike fez um story falando... Veio um rapaz aqui, ele era horrível, eu nunca me senti tão abusado, era tão assediado, ele filmou tudo. Eu vi isso. Esse rapaz é o Disseu Klemba, do Paraná, um pesquisador bem antigo. Ele é um cara bem tranquilo,
né? Obviamente que eu não estava dentro da casa do Mike, então eu não sei o que pode ter acontecido, tá? Mas o Mike convidou ele para casa, contou a história, ele tem a filmagem disso tudo, tá gravado, ele nem liberou ainda porque tá a questão jurídica até, né? Nesse o Klemba me contou isso na chácara, a gente se conheceu lá na chácara. E aí a história, tem a versão do Mike, ele publicou no Story, né? Que ele teria meio que começado a andar pela propriedade sem autorização, começar a filmar coisas enquanto ele estava atendendo a mídia, então tem esse lado. E tem um lado que o Klemba publicou, que a gente tem de mostrar os dois lados, né, para ser justo, que o Klemba falou que quando ele começou a ficar mais tarde, porque ele queria ficar à noite. Ele queria ficar à noite para ver se as luzes iam aparecer. Tá. Quando começa a cair a noite, ele começa a querer ficar ali para ver se as luzes vão aparecer, o Mike teria começado a ficar agressivo, porque ele não queria justamente, talvez... Exatamente. Que ele flagrasse as luzes aparecendo, porque ia ficar muito na cara. E aí, então, ele tem aquela reação. Desmascarar tudo. Então tem a versão dessa, da associação da Danúbio e do Klemba, que seria essa. Que o Klemba falou que foi super educado, não aconteceu nenhum atrito enquanto ele estava lá, ele falou isso. Mas quando ele quis ficar mais um pouco, aí aconteceu isso tudo. E só pra... Eu não sei, tá? Posso estar dando pitaco errado, tá? Ou na lata. Mas eu acho que, pelo que eu vi no mapa, posso estar errado, aquela estrada, ela é sem saída e é uma estrada que dá só na casa dele. Não fui lá. Não sei se vocês chegarem nessa rua. Como assim? Uma estrada sem... Uma estrada sem privada. Uma estrada privada. Só na casa dele acaba. Ou não, dá passagem para outro. Não, é uma estrada assim, sem saída, tá? Mas tem outras propriedades, ele tem uns vizinhos na parte de baixo, tanto que quando eu estava presente, um vizinho passou com uma caminhonete, eu conversei com ele. Os vizinhos da região que eu conversei com ele falam que não gostam muito do Mike, tá? Que ele é assim mesmo, meio agressivo. Esse Mike que vocês estão vendo nos stories é uma coisa, lá pessoalmente é outra. Eu conversei com moradores da região, ele foi totalmente agressivo nas palavras com um senhor de 92 anos. 92 anos. A questão dele não deixar nenhum cientista ou ufólogo entrar na residência dele na parte da noite é justamente por conta disso. Essas luzes sempre estiveram lá. Gente, sempre estiveram lá. Eu fui até o camp, onde está as luzes lá. Eles têm aquele camp lá com aquelas luzes há mais de 5 anos, 10 anos. Sempre existiram. É por isso que vocês podem fazer a comparação. Quando acabar esse podcast, vão lá nos stories dele. Vocês vão conferir. Tá tudo lá, gente. Tá tudo lá as evidências, tá? Ô, Nalata, ele não permitia... Você chegou a ver a região ali na parte da noite? Você olhou ali? Você passou... Sim. Ele viu, Você conseguiu ver as luzes e tal? Eu fui lá, eu vi as luzes, eu fiz 2 tipos de gravação. A primeira gravação que eu fiz foi utilizando um aplicativo no meu celular. Eu tenho um S26 Ultra, que eu faço as gravações, e eu utilizo um aplicativo chamado Prince Live. A primeira gravação que eu fiz foi utilizando o aplicativo, só que ele não faz a utilização 100% da qualidade da câmera. Então eu finalizei uma live, tudo isso em gravação ao vivo, porque meu carro tem Starlink, então eu estava parado na frente da casa dele com internet, porque lá não tem sinal de internet. Eu saí do aplicativo, abri uma outra live, fazendo a captação de imagem do meu celular. Então o que acontece? O aplicativo ele pega tudo que aparece na tela. Eu abri a minha câmera do celular, e com a câmera em foto, eu consigo usar toda a potência da gravação do meu celular, da câmera. E eu dei um zoom, eu consegui ver perfeitamente todos os detalhes. Nos stories dele, muita gente questionou também o ângulo do tombamento das luzes, né? É porque ele, nos stories dele, tem uma determinada hora que ele faz a gravação direta, como eu fiz, e tem uma outra hora que ele faz a gravação espelhada, por isso que fica do outro lado. Aí as pessoas estão tirando corte da hora que está espelhado, e aí a minha gravação fica o tombamento para um lado, na gravação dele fica o tombamento do outro. Mas é nítido, galera, é nítido. Podem entrar nos stories dele, ele não deixava ninguém entrar lá. Caiu um OVNI no seu quintal, você teve uma aparição de OVNI, a primeira coisa que você tem que fazer, isso fica aqui uma dica para quem presenciar essa ilustre visão, você tem que deixar as pessoas que têm um conhecimento de OVNIs, né, a ufologia, cientistas, fazerem os estudos. Como que você vai expulsar as pessoas que estudam isso? Estamos passando por um momento no mundo em qual os Estados Unidos está liberando imagens de possíveis OVNIs em seu site oficial. Isso está à flor da pele. São pessoas que isso pode mexer com a religião, com o que as pessoas acreditam. É um assunto que agora veio com muita notoriedade. E há vários outros avistamentos aí que vem aparecendo nos últimos dias são de luzes também.
As pessoas estão vendo as luzes, estão colocando as câmeras estão estourando a iluminação, fica com essa movimentação de cor, de fluidez se movimentando, justamente por conta disso, por ser uma iluminação distante, num local escuro, e você está colocando a sua câmera para ver. Entendeu? Nalato, só uma duvidazinha. Você disse que conversou com os vizinhos lá. Você chegou a perguntar para os vizinhos, olha, é normal essa luz? Você acha que é a chácara e tal? Sobre o evento em si, você perguntou para os vizinhos qual a opinião deles? Perguntei. As pessoas ali, é uma coisa assim, Daniel. Tem muitas luzes, né? Tá. O Mike Leão, ele fala nos stories dele que não tem rua, que não tem nenhum avistamento, que não tem nada, é uma propriedade totalmente mentira. Eu estive na região. Você chega na frente da casa dele, você vê inúmeras luzes em volta de toda a propriedade dele. Tem casas, tem muitas pousadas, muitos campings ali. Não é só o camping que foi atacado. Eu quero deixar isso bem claro aqui, tá? O Mike Leão, e uma coisa que eu vou deixar bem claro aqui, que nós estamos aqui com o Tigre, né? Tigre, eu vou mandar uma palavra diretamente pra você, cara. Por favor. Você é um cara estudioso, eu acompanhei seu trabalho, um cara brilhante. Só que assim, cara, você tá passando pano pro mentiroso, cara. Você foi lá em rede nacional, ao invés de você mostrar o seu conhecimento e a verdade, falar a verdade, não. Eu não sei se é porque você tá com a mesma assessoria que ele, eu não sei se é porque você ganhou os seguidores dele, eu não sei o que tá passando na sua cabeça. Só que você é um cara estudioso, você tem que apoiar a causa. Eu sei que você não foi lá por conta do OVNI, você tá fazendo seu documentário. Sim. Mas é nítido que ele tá mentindo, cara. E você sabe disso. Mas inclusive lá no programa mostraram o teu vídeo. Posso claro. Mostraram, e ninguém falou, e assim, em nenhum momento foi questionado. Peraí, vamos lá, agora é a hora do... É que assim, Henrique, eu não sou o dono da verdade, eu não tenho a verdade, entende? Eu não fui lá pra pesquisar. Eu não tenho o direito, eu nem conhecia o Mike, assim como o Brasil. Acho até importante você responder. Você tem a mesma assessoria que ele? Não. Ah, tá. Não. É que assim, o pessoal me acusou de hype, de passar pano. Cara, eu fui convidado para ir lá porque eu estive em um dos locais, né? Que foi eu comecei a bater uma encosta e não deu tempo no meu trabalho das pessoas entenderem que eu peguei um ponto que tá ali, ó, com a primeira visada da casa dele, e eu precisava avançar nesse ponto. Eu ia bater todo aquele paredão. Eu fui lá para entender e levantar as informações pro documentário e encaixar esse caso nos outros dois. Que arrependimento. Né? Esse caso chamou atenção, e depois que o meu vídeo foi pro ar, esse caso explodiu. Né? Aí imagina, eu vou em rede nacional, do lado da pessoa que eu fui lá para conhecer, digo, já que o SBT me chamou, vamos conhecer o Mike Leão, porque eu preciso entender quem que é esse cara, eu preciso sentir como é que ele é, eu preciso falar para ele, né, como eu falei, velho, o negócio é o seguinte, se você estiver mentindo, você acabou de fazer uma publi aqui no SBT, né, que já tá no ar inclusive, lá pra Copa, pro Galvão. Pô, você tá se beneficiando disso. Eu falei com muito jeito, muita educação, né? A gente teve uma cordialidade muito boa ali. Né? Eu não fui lá para atacar, para acusar, porque não é o meu papel fazer isso, né? Eu queria entender todo o contexto, né? E como eu entrei nesse contexto, fui lá para o SBT. Como é que eu vou falar qualquer coisa, qualquer opinião, sem fatos, sem evidência, sem o aprofundamento que é da minha peculiaridade? Entende? Eu não tenho esse direito e eu não posso romper com contratos. O pessoal me acusa de tentar hypar, de tentar usar essa situação para ganhar seguidores, para ganhar visibilidade. Cara, eu tenho 2 programas na HBO, passando na Discovery Channel. Né? E, de verdade, pessoal, eu falei isso no story ontem. E eu não pedi para ninguém me seguir. Foi o Mike que viu o meu vídeo e, na euforia, publicou esse vídeo. E sigam ele, porque, meu Deus, ele mostrou que não tem nada. Cara, era a primeira encosta que eu tava batendo. Né? E repito, eu não fui lá para encontrar o OVNI, eu não fui lá para encontrar uma explicação, porque eu não sou ufólogo, eu não sou pesquisador, eu sou um cara da sobrevivência, que trabalha com aviação, meteorologia. Envolveu o mato, meu irmão, eu vou. E como eu tô trazendo esses casos pro meu canal, né? Por que o vídeo que eu fiz foi pro meu canal? Porque eu tô pegando esses casos e tô aquecendo, eu tô testando. Eu tive que conversar com o pessoal que tá no documentário comigo, né? Com o canal, inclusive, que eu não posso falar que canal que é, porque é grande, né? E, ó, eu vou ter que falar que eu tava usando esse vídeo
para fazer o teste de febre, para entender como é que as pessoas vão reagir a essas histórias estranhas que acontecem no mato. Então, esse era o meu contexto, né? E eu ia batendo aquela encosta, só que a euforia em responder isso tudo, ela foi tamanha que rapidamente traçaram uma linha reta, o Jorge achou lá a pousada. Eu já tinha visto essa pousada lá, quando eu fiz o meu levantamento no Google Earth. Só que, inclusive, eu até falei, né? Não, pessoal, é isso aí mesmo, o Jorge tá certo. Eu fui no local errado. Depois daquele paredão, eu ia bater outro, ia pegar todas as linhas de visada. Eu faço o levantamento ali, ó, dentro desse projeto, que eu tô quase, na verdade, não usando mais esse caso no documentário, né? Porque eu realmente não preciso de hype, eu não preciso dessa visibilidade. Fui acusado também no caso do Betinho, né? De ir para esse caso lá, porque o menino se perdeu na montanha, né? Para buscar visibilidade. Cara, de verdade, olha o que eu vou falar aqui, ó. Se esse é o problema, todo mundo que começou a me seguir por conta do caso Betinho e do Mike, né, se quiser parar de me seguir, tá tudo certo, cara. O meu trabalho e tudo que eu conquistei até hoje é orgânico, é calo na mão, né? E eu respeito profundamente o que o Nalata fez. Profundamente. Porque ele fez, né? O próprio biólogo Henrique falou: ô Tigre, você comeu bola, era pra você ter feito isso. Não, cara. Eu não fui lá pra fazer isso. Não é o meu objetivo. Eu estou em outra ideia, outro projeto, entende? Então isso tem que ficar bem claro, né? E eu respeito muito o que o Nalata fez, porque ele fez o que todo mundo queria fazer. Ele foi lá e se posicionou, e aí entra as outras questões, né? Se é permitido, se não é, se invadiu a privacidade, se não invadiu. Ele tem como fazer isso. Eu tenho contratos que eu preciso honrar, eu tenho grandes canais com os quais eu estou trabalhando de forma velada, que eu preciso respeitar, entende? E quer queira ou quer não, a minha imagem já ficou maculada de uma certa forma. Mas não tem problema, eu conversei com todas as minhas marcas, com todo mundo, e tá tudo certo. Tá tudo certo. O que tem que ficar claro é que eu jamais iria lá no programa que a gente foi ontem, né, para desmascarar ele, porque tem pessoas que têm a liberdade, né, para fazer, se é que é isso que aconteceu, né? E repito, né, Henrique, eu corroboro com muito do seu trabalho, que é um trabalho sério, tá? O pessoal até perguntou, mas a forma como você está agindo não vai descredibilizar a ufologia? Cara, eu não tenho envolvimento com a ufologia. Eu não tenho nenhuma ligação com a ufologia, sabe? Eu sou um entusiasta, eu pesquiso, eu olho, eu já vi coisa voando, tá? Eu já vi coisa, eu já falei em vídeo isso, vi coisa em beirada de rio com meu pai e meu irmão, tive 3 possíveis avistamentos ali que eu não consigo explicar. Eu trabalho com meteorologia, pilotagem de aeronaves e não consigo explicar o que eu vi. E a gente começou a ter mais liberdade para trabalhar, graças a Deus, né? Trazer esses casos à tona. E o que eu estou fazendo com esses casos estranhos, eu chamo de casos estranhos, eles envolveu mato, chácara, fazenda, local onde eu posso ir para o mato, é o que eu faço, entende? Só para deixar claro isso. Só um comentário aqui, eu acho que uma coisa muito legal que aconteceu nesse caso foi a mobilização da sociedade toda. Perfeito. Em busca da verdade. Você pessoas que não pesquisam esse assunto, como você falou, como você, o Nalata, vocês não pesquisam isso, mas vocês se mobilizaram para conseguir a verdade, Sim. Foram até lá, viajaram, pegaram um carro, levaram antena, levaram equipamento, foram lá, e cada um trouxe um pedacinho dessa Sim. verdade, né? E aí quando você pega, Nalata indo lá, pagando e acendendo as luzes da pousada, você indo no camping, o Ezo traçando ali a direção, Sim. Você pega a Vanzan e outras pessoas que levaram drones para ver a visada. Foi uma convergência, foi né? Montando, né? Porque é muito fácil você chegar e falar assim, tá na direção do camping, então é o camping, assunto encerrado, isso é debunking. Né? Sim. Que não é nada, é um anticientífico. E vira uma outra religião. Sim. Eu acho que está na direção do campo, então o campo é assunto encerrado. Mas não, vocês foram lá até o limite para conseguir buscar e trazer eu precisaria, né? Como eu disse, eu respeito muito. Eu estava na live, inclusive, ontem, no dia que o Nalata estava lá. O biólogo Henrique me mandou o link, eu entrei também para participar, para ver. E eu analisei muita coisa lá. Muita coisa mesmo, sabe? E aí entra todo eu precisaria da posição exata, né? Como a gente já falou aqui, de repente o Mike deixa alguém lá que pesquisa entrar, ficar exatamente, fiquei aqui e foi naquele morro. A exata posição tem uma série de coisas, sabe? Se for para ver o aparato científico em si. Eu estive na estrada, né, que dá acesso à pousada, exatamente onde o Jorge traçou a luz. Tem um vídeo no meu Instagram que mostra isso. Exatamente daquela estrada ali, eu não consigo ter uma visada da casa do Mike. De cima da pousada eu consigo.
né? Eu conversei muito com o Jorge lá. Eu lembro do Jorge até comentando comigo. Eu acho que é o fulano que vai acabar desvendando esse caso. E na minha cabeça já reverberou, né? Cara, ainda bem que eu não tô nessa luta, digamos assim, para ver quem é que vai desvendar esse mistério, porque eu não vim aqui para isso. E só para explicar, a gente tá... Não sei se a produtora ainda tá aqui. Sim. Tá aí, a Andréia já foi? Tá aqui? A Andréia, se puder vir até o microfone. A gente tá desde o começo do caso, atrás do Mike. A gente conseguiu falar com ele várias vezes, através do Luciano também, né? A princípio ele topou, aí depois queria crachê, a gente explicou que a gente não pagava cachê. Ah, mas se não for, se não for presencial, pode ser sem cachê? Ah, vou ver, fala com o meu assessor. Sim. A gente tentou falar com ele. Tentou falar com ele e depois não teve mais resposta. Mas a gente se deu todos. Não é, André? A gente deu todas as. Fala aí, por favor. A gente chamou ele várias vezes, né? Chamou várias vezes pra ele dar a versão dele. Ó, tem um negocinho que chama. Isso, microfone, isso. A gente chamou o Mike várias vezes pra dar a versão dele sobre o caso, né? A gente deu várias oportunidades, mas ele não. A princípio ele queria, né, falar com a gente. Aí depois que entrou o Celso Portiolli, eu acho que aí falou que era só com cachê. A gente fala, a gente não paga cachê, não é um programa de televisão, aqui é uma entrevista, você vai ter a sua versão, até porque tem gente lá que vai dar outra versão. Aí falar, remota eu vou ver, aí estou cansado, né? Tá estafado, não aguenta mais falar sobre isso. E estamos até agora esperando, até hoje ainda pode ser que ele apareça, mas a princípio o Luciano tentou falar com ele. Tentei. Agora há pouco eu mandei outra mensagem, porque seria muito interessante, né? Cara. Porque, de verdade, pessoal, de verdade. Eu nunca vou partir do pressuposto que a pessoa está mentindo ou que ela é enganadora. Eu sempre vou, a princípio, dar o benefício da dúvida. É isso, porque é o que eu penso, sabe? Eu falei isso num story ontem. Cara, assim como todo mundo tem direito aí, tá tendo o direito de entrar nos meus comentários e desossar opinião, né? Falando que eu tô passando pano, cara, tá tudo certo. Pode ficar à vontade, não tem problema. Eu também tenho o direito de tentar entender a versão dele, entende? Eu falei isso. Além de tentar entender os dois lados, quem quer que seja verdade, quem não quer que seja verdade, eu ainda vou fazer força para tentar ser um construtor de pontes. Claro. Entende? Cara, é o que a gente está fazendo aqui, né? É que assim, Vilela, olha só. O meu trabalho é pautado numa coisa, em duas frases. Se você está fazendo a coisa certa, não vai dar errado. Também acho. Pode parecer que está dando errado. Como muita gente acha no meu Instagram que está dando errado. Eu tô leve, cara, eu tô calmo, numa boa. Se você está fazendo a coisa errada, não vai dar certo. Se você está fazendo certo, não tem como dar errado. E outra, cara, se você não encontrar um modo de fazer a diferença para a vida das pessoas nesse mundo aqui, como quer que seja, se você não encontrar essa maneira, você está perdendo a viagem. Eu falei ontem pro Mike, com muita educação no camarim lá, velho, se isso não for verdade, né, a grana que entra, ela pode não ser abençoada, cara. Lá na frente isso pode... Eu acredito em ação e reação. Se eu der um soco, Daniel, na parede aqui com toda a força, a minha mão quebra, não porque a parede é dura ou a mão é mole. O que eu apliquei, a parede é do mal e você é do bem. Entende? Né? E o que eu... Cara, quando começou esse caso, eu me emocionei exatamente como o Nalata, o Henrique. Sabe? Eu fiquei comovido. Todo mundo ficou comovido com a história do Mike. Né? A vaquinha dele explodiu. Sabe? Teve tudo isso. Eu fiz story. Pô, os caras estão invadindo 1 da manhã a casa do cara. E outra, vamos falar real. Se for provado que ele agiu de má fé, cara, a casa dele vai cair. Não sou eu que vou julgar. Não é a gente. Vai acontecer. Talvez já esteja acontecendo ou vai acontecer. O problema, Vilela, é que a gente vive num campo de batalha e quando começou a comoção, eu juro que eu pensei, cara, a galera vai parar um pouco de brigar por conta de política e tal. Olha isso. Virou de novo política. Polarizou, cara. Polarizou. Repito, pode me chamar de isentão, de o cara que fica em cima do muro. Eu vou tentar construir a ponte. Sabe? Eu não tô aqui pra julgar, não quero saber, cara. E respeito Luciano, quem fizer só aproveitar isso. Que o Nalata tá aqui, fica você à vontade, também. por favor. É porque eu assisti você conversando com o pessoal lá da chácara. Sim. E eu vi o trecho em que eles falaram que não tem iluminação na frente. Perfeito. Aí depois, a entrevista com o Nalata eu não assisti, eu vou pedir o Nalata para me ajudar aí. Me parece que o que foi falado pro Luciano foi diferente do que foi falado para você, Nalata, ou não? Não foi diferente. Foi interpretação.
Quando o Luciano foi conversar com eles, eles passaram informação pro Luciano que não tinha iluminação na frente, somente nas casas, e é a verdade. A iluminação na casa, ela reflete, o pessoal, o Mike viu a iluminação das casas, tanto que lá eu pedi pra chácara apagar as luzes, eles apagaram as luzes e acenderam de novo. Eu estava num ponto muito próximo do ponto do que o Mike avistou as luzes, e não estava diretamente aonde ele estava, porque eu ia ter que invadir a casa dele, jamais eu iria fazer isso. Uma coisa que eu quero deixar bem claro também para vocês é que os pais dele vieram até mim, conversaram comigo, eu tratei eles super bem, porque eu vi os meus pais na minha frente ali, entendeu? E você estava fora da propriedade, né, quando eles vieram falar fora da propriedade, em nenhum fora. momento, não tenho drone, não usei drone, eu tinha a minha câmera, eu fiz um ao vivo saindo da minha casa e indo até lá. Então eu tenho só minha câmera, minha Starlink e meu carro. Somente isso. Bem. Agora, só para terminar um pouco a minha fala sobre o Luciano. Luciano, a única coisa que eu ia te pedir é o seguinte. Eu queria uma explicação sua, tá? Pois não. 2 pontos. O primeiro ponto é, você se envolveu com a história, né? E o que as pessoas está chegando até mim, e é a minha sensação também, são os pontos de que você foi até o local, você alimentou essa possível alucinação da cabeça do Mike. Você falou que passou mal no local onde você estava. Passei. Você falou que 3 bússolas suas não deram pau e você só gravou uma, cara. A única bússola que você colocou no seu stories foi uma. Aí quando você passou a informação que 3 bússolas suas ficaram com problema, isso tem um peso. E é aquilo que você falou. Hoje, quando a gente fala de ufologia, a gente fala de OVNI, a gente está falando de uma situação em que as pessoas estão levando isso tanto para a sua vida e para o seu coração, que as pessoas ficam mal, cara. As pessoas ficam mal. Então, e eu fiquei também. Porque quando eu vi o Mike mostrando as luzes, eu falei, pronto, conseguimos. Temos uma evidência que os OVNIs existem. Verdade. Temos a evidência. Aí depois você vai vendo os contextos, as coisas acontecendo, a gente vai falando, não acredito, o cara faz vaquinha, arrecada 100 mil em uma. Aí faz vaquinha pra moto. Aí quer vir no Inteligência Limitada, pede cachê. O cara só fala de dinheiro. É só dinheiro, é só publi, é só que... Pelo amor de Deus, gente. Assim, outro detalhe muito importante que eu quero frisar aqui, tá? O Instagram dele bateu 2.500.000. Depois que começou a aparecer as evidências de que é possivelmente uma mentira, o Instagram dele em um determinado momento desceu para 1.5. Isso ninguém tá falando. E do nada voltou para os 2,5 milhões. Eu estou aqui com pessoas que são da internet, são conceituadas, e eu vou fazer até uma pergunta para todos. Qual influenciador que sobe de 20 mil seguidores, 40 mil seguidores que ele tinha para 2,5 milhões é jogado na mesa as cartas falando que possivelmente pode ser uma fraude, inúmeras pessoas fazendo vídeos, inúmeros canais fazendo vídeo que o cara é mentiroso, e o Instagram dele não vai cair 100 pessoas. Isso é manipulação de dados. Isso tá na cara, galera. É o que eu falo pra vocês precisam entender as coisas. Não entendi. É impossível. Você acha que o Instagram tá envolvido nisso? Não o Instagram, mas ele tem uma agência que pode estar manipulando números. Como, Vilela, uma pessoa chega em 2 milhões e meio... comprar seguidores? Exatamente, 2,5 milhões, Vilela. A pessoa chega em 2,5 milhões de seguidores, tem um cancelamento parcial de uma parte que tá entendendo o que tá acontecendo, e ele não cai nem 100 mil seguidores. Isso não existe. No mínimo, a conta dele tinha que ter perdido esses 500 mil seguidores aí. Mas também aí é um campo de suposição também, a gente não sabe, né? Não, isso é um campo de suposição, não tem como eu afirmar. Eu estou fazendo uma suposição e é uma lógica. Qualquer pessoa que trabalha com a internet vai entender isso. Não, faz sentido, então, Existe... Eu acho que os próximos dias a gente vê, porque... se forem seguidores fantasma, de tempo em tempo o Instagram derruba esse pessoal aí. Ele tira. Então, é isso que eu queria falar pro Tigre, que eu só queria que ele explicasse mesmo por que ele não gravou as 3 bússolas, né? Lá na hora. Mas... na verdade, por corte, edição, né? Mas como eu vou voltar lá no lugar, a gente pode fazer isso de novo. Além das 3, teve a bússola do celular. Só que aí é satelital, né? É outra história. Então são 4. 4 bússolas, São 4. Teve a do celular também. Teve a do celular. É que assim, ó, o negócio é voltar lá e fazer novamente o teste, né? Só como se eu tivesse, né, que provar, por A mais B, que foi, que não foi. Veja bem, se eu soubesse, né, que ele ia inclusive repostar esse vídeo, cara. Você sabe quando que eu teria colocado esse vídeo no Instagram? Mas nunca, cara. Nunca. Eu teria ido trabalhar em outro caso. Eu já tenho 2 lançados lá.
o do Júlio Antoniolo e o do Ferreiro, para ir testando o aquecimento da história, ver, né, como é que o meu público reage a isso, e resolvi colocar isso, né? Quando ele publicou o meu vídeo, a parada explodiu, cara. Explodiu. E aí quando você fala isso, né, eu sinto o peso da responsabilidade, né? Cara, como é que eu ia saber que o caso ia tomar essa repercussão? Pô, o meu Instagram lá com 180 mil, cara. Eu acho que eu imaginei que a minha cara feia aqui ia passar a vigorar no Brasil inteiro, dali uns dias. Eu não fazia ideia, cara, sabe? Outra coisa, né? Eu tenho as minhas experiências pessoais, né? Foi a primeira vez que eu tive num local e senti coisas que eu já senti no mato. E o negócio foi muito atípico, tá? Aí tem toda a história que... E importante dizer, né, Tigre? Não era o local. Não era o local, luzes. Cara. Não era o local. Na mata, né? Era outro local. Tanto é que depois eu brinquei com essa informação. Eu falei, gente, o Jorge lá tá certo, não é o local da visada da casa dele. O local é a pousada. Então, ó, 99% de chance de ser as luzes na minha cabeça. Por quê? Eu ainda não fiz a pesquisa que eu teria que fazer. E eu não sou pesquisador, não fui lá para isso, né? Mas enfim. Quando você falou, eu falei assim, ó, naquele local que o Tigre foi, é muito mais provável ser alguma coisa do que as luzes que o Mike viu. Não, é que assim, Rony... Porque é um local realmente isolado, né? Rony, com mata e etc. Veja bem, aí eu achei interessante porque, veja bem na lata, eu tô todo dia no mato, cara, o meu trabalho é no mato. E de repente eu chego num local... Não, e você falou que não foi a primeira vez que você sentiu esse tipo de coisa. Não, outras vezes, cara. Já teve vezes de eu chegar no mato e literalmente uma sensação assim, ó, velho, caia fora daqui. E eu pegar minhas coisas e ter que vazar. A última vez que eu tive uma sensação ruim no mato isso é muito pessoal, sabe? Foi uma caganeira que me deu. Eu sabia que você tava com o Cavaline, né? Tava eu e o Cavaline, e aí comi um peixe estragado. Aí o Cavaline que é o problema. Tô brincando. Eu já falei até no dia que você falou, cara. Cara, tem uma... Sabe? Uma vez que eu tava descendo... a gente tava num acampamento em cima da montanha e descendo pra cidade. E, cara, agora acabou a luz. É sério. Acabou a luz. Cara, eu nunca tinha tido essa sensação de estar caminhando por uma trilha no meio do mato, numa escuridão total. Perfeito. Você escuta um riozinho a uma distância absurda. Escuta tudo quanto é barulho e dá uma sensação... Eu não sei se é aquele negócio de você já ficar psicológico, mas dá uma sensação que... está sendo observado, que não sei o que e tal. É uma sensação estranha. E outra, eu deixei bem claro depois conversando com muita gente que, cara, isso pode ser plenamente explicável. Claro. Campo magnético. Sugestão. Cara, a gente tem catalogado gente que antes de terremoto ou sei lá o quê. A rocha do local, né? Cara, tem um cara que pesquisa a aurora boreal. Eu não consigo lembrar. Acho que é ele. É o Chico Matos. Cara, ele veio falar comigo. Ó, se você tiver para esses lados aí, ó. Fica ligado, né, com esse caso do Mike e tal, porque vai ter uma explosão solar e tal. E, cara, quando eu fui pro mato, teve isso. Então sabe, pode ser isso, eu não sei. Mas eu tive uma sensação estranha. Um detalhe aqui, no Skinwalker Ranch tem uma questão das rochas que tem lá também, não tem? Que geram um certo magnetismo. Lá tem uma eles chamam de mesa, né? Que é uma área de acumulação de pedras. E isso que bate... tem coisas ali dentro, né? Isso interfere, né? Assim. Tirando a questão sobrenatural, interfere na questão eletromagnética. Cara, o corpo é todo elétrico, entende? Então pode ser puramente e plenamente explicável. E isso corrobora, de repente, com as minhas bússolas doidas. A coisa que eu mais estranhei lá foi a seguinte, né? Eu tô muito acostumado a estar no meio do mato. E um sinal de alerta pra gente é o seguinte, silêncio, cara, se o mato ficar quieto... A gente para tudo e começa a tentar entender o que está acontecendo. O Anderson Guedes foi atacado por onça lá em Rondônia, quase morreu, lutou com o bicho, matou o bicho. É um caso alucinante. E o sinal que ele teve para não morrer, cara, é que o mato ficou quieto. E a gente que está sempre no mato, como eu e ele, ficou quieto, a gente para tudo e o que está acontecendo? Ele sentiu um cheiro de carniça. Quando ele fez isso aqui, ó, ela estava vindo, chegando já. Aí deu tempo dele se preparar. Se ele não... Presta atenção nisso, ela pega na nuca aqui e acabou. Já era. E, cara, eu tenho gravado isso. Gente, faz 2 horas que eu tô aqui. Faz um tempão. Desde que eu cheguei, só agora eu percebi que não tem som de pássaro. Tem um pasto apícola ali. Eu cavalgo naquela região ali desde 2013. De abelha, né? De abelha. Inseto, você escuta muito. E aí eu me dei conta, cara, tem alguma coisa estranha acontecendo aqui. Aí as árvores que eu filmei lá de cima do paredão. Pô, espécies que eu conheço, sabe? Beleza, eu tenho filmado. Galera, vocês vão achar que eu tô buscando pelo em ovo. A copa da árvore queimada. Né? Mas ó a copa da árvore queimada ali e tal. E ó, pessoal, isso aqui pode ser explicado. Teve 2 geadas muito brabas aqui já esse ano.
Então pode ser isso. Quando eu desliguei o celular, mas peraí. Pô, essa árvore dessa espécie tá torrada. A do lado não tá, e é a mesma espécie. Essa aqui tá. Mas, ué, a geada foi seletiva? Caiu só numa árvore, não na outra. Você tá entendendo? Então foram coisas que me fizeram pensar, e daí eu publiquei o vídeo falando isso. Cara, eu tô com uma sensação estranha. Eu lembrei do caso do Travis Walton. Sim. Lá. E eu não sei, pode ser sugestionamento, pode ser campo eletromagnético, pode ser muito explicável. Ali, entende? cara, é uma área que tem muitos fenômenos, tem o PETAR. Tem muito avistamento do ali. ICMBio, o Chico Não foi a primeira vez, nem o primeiro ali é uma área que tem muito Não, avistamento, não. mas Inclusive, houve outras filmagens de Só uma objetos coisa, voando. só para aproveitar o Na Lata também, para ele não ficar aí com a gente. Na Lata, é isso? Quer completar com alguma coisa? Deixa eu só fazer a última pergunta. Claro, manda bala, manda Na bala. Lata, só uma perguntinha. Por que Na Lata? Não era isso não. Na sua opinião, já que você visitou o local, qualquer pessoa que estiver ali à noite próxima da residência lá do Mike vai ver aquela luz que ele filmou. Porque é a luz da chácara lá do camping. Qualquer pessoa vai ver a luz. Tá. Esse é um dos motivos que ele não deixou ninguém entrar lá de noite, que ele expulsou pessoas, xingou as pessoas, mandou as pessoas, falou que a polícia ia vir lá e a polícia estava apoiando ele. E ele fez uns stories depois que ele apagou, falando que o MIB, Homem de Preto, tá indo atrás dele, que ele sabe de informações que só o governo sabe, que a polícia falou para ele, orientou ele de não passar as informações. É justamente por conta disso. Se a pessoa ir lá de noite e gravar, vai desmascarar ele. Mas não E precisa contra nem fatos, entrar. não há argumento. A pessoa não precisa entrar na propriedade dele para ver, é só Jamais, estar ali em volta não e precisa. ver tranquilo, né? Com certeza, a pessoa na Você rua. chegou a é só ir ver? na rua. Você conseguiu ver Eu vi. à noite? Tranquilo? Eu vi e fiz a gravação. Inclusive Tá. lá no meu canal, na Lata Driver, tá lá, todas as tamo gravações mostrando- lá. A gente tá mostrando aí Na Lata. Ali a filmagem. Então, essa imagem aí foi a que eu fiz, entendeu? Tá. E mostrei. E ainda entrei em contato com a chácara e via o WhatsApp com a mãe e o pai do Mike ao meu lado. Eles desligaram ao vivo as luzes e ligaram novamente. Isso para mostrar exatamente que existe as luzes lá, entendeu? Beleza. Ele viu, foi as luzes, galera. Possivelmente, né, para falar sobre o caso do Mike, só para me encerrar, possivelmente ele não sabia que ia repercutir da forma que repercutiu. E assim, ele tem que continuar surfando do hype que ele conseguiu, mas não maltratando as pessoas, né? Não colocando as pessoas que buscam conhecimento da ufologia como pessoas negativas, como que não tem credibilidade. A gente tem que apoiar a ufologia. Buscar conhecimento, eu lembro de quem? Filósofo Eu sabia Bilu. que você falava. ET Bilu. Eu sabia. Busquem Maior filósofo do Eu Brasil. sabia que ele ia falar isso. Ô, Na Lata, tem um Opa. pessoal no chat aqui, né, o Bigoda, que mandou um negócio aí. Leia aí sobre os seguidores. Pode falar, aí. pode falar. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Nossa, o Bigoda é tão... eu mesmo vou ler, porque até ele... Nossa, eu acordei o Bigoda. melhor. Desculpa, Bigoda. Desculpa de ter... Ele já tá acordei- com medo, ele hoje, tá com cara. medo. Não tomou Vai. café. Ele Lê tá aí. Vamos lá, o Anderson perguntou o seguinte: Vilela, acabei de entrar no Instagram do Mike e verifiquei que ele tem muitos seguidores novos e que não seguem ninguém. E tem 0 seguidores comprados. Cara, o diretor, paga um curso de leitura pra ele, cara. Ele não respeitou vírgula. A entonação, né? Não, a entonação. Ele tem muitos seguidores novos que não seguem ninguém e tem 0 seguidores comprados. Eu tô... Ele é muito fã do Luciano, ele fica nervoso. Ah, ele fica nervoso, tá certo. Não, a leitura desse daqui eu vou te falar, viu, cara? Até a Leia eu lia melhor. Pô, acabou com a Leia. Não, a Leia chega pra gente e fala assim: o que ela falou das costas oca? Infeliz das costas oca. Leia. Posso contar aqui, Leia? Veio o Arthur Duval aqui semana passada. Viu uma loira nova trabalhando aqui que ele perguntou: da onde você é? Ela falou: Ucrânia! Sacanagem. Então, obrigado aí, Na Lata. Mais uma pergunta. Tem pergunta pro Na Lata? Pra Pra ele em despedir? específico, não. Não? Pra ele em específico. Obrigado demais, Na Lata. E, pô, saudades aí, hein, cara. Valeu, um abraço aí, Valeu. Valeu. Obrigado aí. pela Valeu, participação. Pessoal, obrigado aí.